Aqui em Israel, a espera continua. Durante a semana, o regime iraniano pediu para mudar o local das negociações da Turquia para o Sultanato de Omã. Um pedido um quanto bizarro, porque afinal a Turquia está muito do lado dos ayatolás. Apesar dos lados declararem que as negociações estão indo bem, estão avançando, o processo de estender o período das reuniões, mudando o local, se reunindo para marcar outras reuniões, tudo isso mostra a tentativa do regime iraniano de ganhar tempo. Trump, por seu lado, afirmou que as negociações nucleares realizadas na sexta-feira em Omã foram muito boas e que as autoridades americanas e iranianas se reunirão, olha só, vão se reunir novamente no início da semana que vem. Trump disse que eles querem fechar um acordo, que os iranianos querem fechar o acordo, acrescentando que, independentemente dos termos, o Irã não poderá ter armas nucleares. Mas o sinal de que as negociações não estão indo tão bem foi um anúncio feito ontem à noite pelo gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que estaria indo agora, nessa quarta-feira, indo de volta para Washington, para se encontrar com o Trump. O que estamos ouvindo das negociações em si é que o Irã tirou da pauta o programa de mísseis balísticos por se tratar, segundo Abbas Araghchi, que é o ministro das Relações Exteriores do Irã e que está conduzindo essas negociações, ele disse que os mísseis balísticos são apenas defensivos. Não é o que vimos durante os 12 dias de guerra com o Irã aqui em Israel. Ele também se recusou a negociar o patrocínio dos grupos como a Hezbollah, o Hamas, as milícias xiitas do Iraque, os Houthis, insistindo em se ater apenas ao programa nuclear do Irã, que os ayatolás estão certamente tentando reabilitar. Do lado de Israel, tudo isso causou muito mal-estar. Netanyahu acredita que qualquer negociação deve incluir os mísseis balísticos e a eliminação deles. No mínimo, fazer uma limitação do alcance desses mísseis. Pelo que tudo indica, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, tendo colocado já fora da pauta esses outros assuntos, ele também não pretende abandonar o seu programa nuclear. Khamenei considera o programa nuclear iraniano crucial para a sobrevivência desse regime e, no máximo, ele vai concordar em suspender o enriquecimento temporariamente. Além disso, não se sabe aonde eles armazenaram todo o urânio que já tinha sido enriquecido a mais de 60%. Atualmente, essas negociações americanas e iranianas apresentam duas alternativas para Israel. A primeira, um acordo que se chama Acordo Porto Seguro, que impediria Israel de atacar o Irã. A segunda, um acordo aberto, que permitiria Israel atacar o Irã para eliminar as ameaças e manter os seus interesses de segurança. Bem parecido com o acordo que os Estados Unidos fizeram com os Houthis, deixando que Israel atacasse quando a segurança de Israel estava sendo ameaçada por ele. Há também a possibilidade real de que todas essas negociações fracassem, o que levaria a uma ação militar americana. Israel está se preparando para este e para outros cenários também, em que o Irã pode usar os grupos aliados, esses grupos terroristas por aí, para atacar as bases americanas no Golfo, na região, né? Para atacar os aliados árabes, Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Catar, além de Israel, claro. Mas afinal, por que os Estados Unidos estão negociando com o Irã justo nesse momento em que o regime está mais enfraquecido do que nunca? E mais, a questão para a mobilização americana não era o assassinato de dezenas de milhares de pessoas no Irã e não as centrífugas?
O próprio Trump não disse que as capacidades nucleares do Irã tinham sido obliteradas pela ação americana, que teoricamente destruiu Fordow e Natanz em junho? Isso dá a impressão que esse momento de maior vulnerabilidade do regime está sendo completamente desperdiçado pelos americanos. De repente, os dois lados estão falando sobre centrífugas, sobre níveis de enriquecimento e não a natureza terrível, horrorosa deste regime e sua desmedida repressão, violenta repressão do próprio povo. Quando os protestos começaram no dia 28 de dezembro de 2025, Trump começou a enviar avisos aos líderes iranianos, junto com exortações aos manifestantes para continuarem a manifestar, para tomarem o controle das suas instituições. Isso foi interpretado dentro do Irã como um sinal de que dessa vez a coisa iria ser diferente. Para os manifestantes que arriscaram e deram suas vidas nas ruas, essas palavras alimentaram a crença de que os Estados Unidos estavam finalmente preparados para apoiá-los. Não apenas na palavra, mas para efetivamente ajudá-los a mudar esse regime. Essa crença, infelizmente, se mostrou equivocada, dolorosamente equivocada. Como em todos os momentos de agitação em massa desde 1979, quando esses ayatolás tomaram conta do regime iraniano, eles, junto com a sua guarda revolucionária e o Basij, que é uma guarda civil super violenta também, responderam com força esmagadora, reprimindo violentamente os protestos e matando, segundo diversas estimativas, dezenas de milhares de pessoas. E a cavalaria americana não chegou a tempo. Chegou tarde demais. Quando a força maciça da armada americana foi posicionada no Golfo, o ímpeto nas ruas já havia sido quebrado. O fracasso dessas expectativas refletiu uma decisão consciente de Washington de recuar da confrontação, o que significou deixar a repressão interna do Irã sem resposta, e continua sem resposta. Eles estão executando pessoas, há fotos, há vídeos que conseguiram ser enviados de lá. A Arábia Saudita, os Emirados e Catar ficaram com medo e alertaram o Trump de que se ele atacasse o Irã iria atacar a eles e ia ter uma escalada regional incontrolável. Trump reconheceu também que ele não tinha um projeto para o dia seguinte, se os ayatolás fossem depostos. E a própria administração Trump foi contra arrastar os Estados Unidos para mais um conflito no Oriente Médio, um outro conflito sem fim, provavelmente, e ainda mais num ano de eleição. Não vamos esquecer que agora em novembro vamos ter a eleição no Congresso americano e o Trump tem que manter a maioria para ele não ser um presidente que se chama lame duck, sem nenhuma força para cumprir o programa dele. Com a mudança do regime descartada, Washington ficou com a opção da diplomacia. Mas quando se trata do Irã, a diplomacia sempre acaba voltando para a questão nuclear. É uma questão que é a mais específica, a mais complicada, a mais técnica e a mais negociável de todas as disputas, que pode levar anos para resolver. O secretário de Estado americano Marco Rubio procurou amenizar essas preocupações, afirmando que para que as negociações levassem a algo significativo, elas teriam necessariamente que incluir o programa de mísseis balísticos, o patrocínio a grupos terroristas e o tratamento dado ao seu próprio povo pelos ayatolás. O problema, no entanto, é o que acontece se o Irã recusar a discutir qualquer coisa além do programa nuclear. Essa é precisamente a preocupação de Jerusalém.
Mas do jeito que as negociações estão indo, Israel as vê como uma maneira de reabilitar esse regime tirano, opressivo e terrorista. Se um acordo nuclear levar ao alívio das sanções e a uma melhora na situação econômica do Irã, a mesma crise econômica que alimentou os protestos em primeiro lugar, então o regime poderá emergir não enfraquecido, mas mais fortalecido, livre para desestabilizar o Oriente Médio e voltar a aterrorizar Israel e também o seu próprio povo. Trump disse certa vez que o Irã nunca tinha perdido uma negociação, mas nunca tinha ganhado uma guerra. No entanto, aí está ele, entrando em negociações com o Irã, aparentemente acreditando que dessa vez será diferente e que o Irã pode ser derrotado na mesa de negociações por ele. É uma aposta arriscada. E se a diplomacia reduzir todas as discussões a apenas a centrífugas e níveis de enriquecimento, blá, 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 excluindo a repressão interna e os planos de uso de armas nucleares na região, então o risco que corremos não é simplesmente de fazermos um mau negócio, mas a legitimação de um regime apocalíptico que consegue sobreviver a qualquer crise.